Ei pessoal, como que está a vida de vocês? Eu espero que boa. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser a parte 2 sobre o vídeo de concordância verbal. Então se você não viu o primeiro, corre lá para ver. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like que ajuda bastante. Então sem mais falatório, vamos começar. Pessoal, eu falo fui eu que fiz ou fui eu quem fiz? Qual será que é a forma correta? Então, como sempre, acompanha aí comigo. Bom, sempre que eu for usar esse pronome aí quem, o verbo vai concordar com o antecedente. O que é o antecedente? É a palavra que vem antes do quem. Então, o verbo concorda com essa palavra que vem antes ou fica no singular. Então, eu posso falar fui eu quem fez, que aí está no singular. Está concordando com ninguém. Mas eu também posso falar fui eu quem fiz, que aí esse fiz está concordando com eu, que é o antecedente, tá bom? Ah, mas eu não quero falar quem, eu quero usar o que. Então, sempre que eu for usar o que, o verbo vai concordar com o antecedente, sempre. Então, eu posso falar fui eu que fiz, ao invés de fui eu quem fiz, tá bom? E essa frase de baixo aí, ó, fomos nós que falamos, porque aí o antecedente é o nós. Então, o verbo vai ter que concordar com o nós, tudo bem? E quando eu estou usando a partículazinha ou isso ou aquilo, o verbo, ele fica no plural ou no singular? Aí vai depender da intenção que você quer dar na frase. Por exemplo, Carlos ou Pedro falará em público. Como aí o verbo ficou no singular, eu estou me referindo a somente uma dessas pessoas, ou Carlos ou a Pedro. Então, eu estou dando essa ideia de exclusão, porque eu estou falando que somente uma dessas pessoas é que vai falar em público, e não as duas. Agora, olha a frase de baixo. Dormir ou comer me agradam. E aí, como eu coloquei o verbo no plural, eu estou querendo dizer que as duas coisas juntas me agradam. Eu estou adicionando essas coisas. Se eu falasse dormir ou comer me agrada, eu estaria me referindo a somente comer, tá bom? Mas aí, como está o verbo no plural, eu estou adicionando, me referindo aos dois. E aí você vê qual a intenção você quer dar na frase. E aí, quando tem aquelas palavras um ou outro, um e outro, como que fica? Acompanha comigo aí. Quando a gente for falar de um ou outro, o verbo é no singular. Então, sempre tem um ou outro que vai pagar mico. Mas, se eu quiser falar um e outro, aí o verbo fica no singular ou no plural, depende do que você quiser. Eu posso falar um e outro saiu ou um e outro saíram, que eu me refiro às duas pessoas, tudo bem? E quando eu tenho as outras partículazinhas, tanto como, não só, mas também, como que fica aí? Acompanha comigo, vai sempre ficar no plural. E aí eu tenho a frase, tanto eu como você gostamos de sorvete. Porque eu estou falando de nós, duas pessoas, então nós gostamos de sorvete. Quando eu tenho essa partículazinha, o nem, o verbo também fica no plural. Por exemplo, nem a riqueza, nem o poder garantem a felicidade, porque eu estou falando de duas coisas, tá bom? Ok, esses foram uns casos mais especiais, mais específicos. Tem outros casos também, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu escolhi só esses. E agora vamos entrar num caso mais específico ainda, que é o verbo ser. O verbo ser, ele vai ter a sua concordância diferente em alguns casos. Por exemplo, eu falo ele é as esperanças do Pai ou eles são as esperanças do Pai. Esse verbo ser, eu vou concordar com ele ou com esperanças. Como que vai ficar isso? Então, acompanha comigo. Então, sempre que o verbo ser estiver perto de nome de pessoa ou de um pronome pessoal, o verbo vai concordar com a pessoa gramatical. Então, por exemplo, eu tenho a frase aí, o homem é cinzas. Mesmo que a palavra cinzas está no plural, o verbo vai concordar com o nome da pessoa, no caso com o sujeito, o homem, tá bom? A frase de baixo, Emília é as delícias de sua avó. Mesmo que eu tenha delícias aí, o verbo ser concorda com o nome. 3. Seu orgulho
eram os velhinhos. E aí o verbo ser ficou no plural porque o sujeito da frase são os velhinhos, ó. Eu posso trocar a ordem. Os velhinhos eram seu orgulho, tá bom? A4. O Brasil são eles, que aí o verbo ser está concordando com o pronome. Ok, mas e quando não estivermos nos referindo ao nome de pessoa, mas ao nome de coisa? Como é que vai ficar? O verbo vai ficar preferencialmente no plural, mas se você quiser que ele fique no singular, pode também, porque você não é obrigado a nada. Então, acompanhe essas frases aí. Olha, eu posso falar, os livros são a minha paixão, porém, eu também posso falar, os livros é a minha paixão. Para mim, sou um pouco estranho, só que faz o que você achar melhor da sua vida. A número 2. A cama são umas palhas. Aí eu posso falar desse jeito, me referindo a palhas, mas eu também posso falar a cama é umas palhas, tá bom? Porém, como eu falei, é preferencialmente no plural. A 3, o subúrbio eram pinchados, porque está concordando com pinchados, beleza? E quando o verbo for tudo, nada, isso, aquilo, aí o verbo ele vai concordar com o predicativo. Como assim? Acompanha aí. Eu tenho a frase número 1. Isso não são coisas para se dizer. Como o meu sujeito aí é o isso, o meu verbo ser vai concordar com o predicativo, que é coisas que está no plural, tá? A 2, tudo são tristezas. Então, tristezas é o predicativo, o verbo ser concorda com ele. E quando eu estiver me referindo a horas, datas, distância, a concordância do verbo ser vai ser feita sempre com o numeral. Então, eu tenho aí, são 8 horas. Então, 8 horas é mais de uma hora. Por isso que quando eu quero falar que é uma hora, eu não posso dizer são uma hora, porque uma hora é uma coisinha só. Mas aí eu falo é uma hora, são 2 horas e assim por diante. E eu falo, é meio-dia ou são meio-dia? É meio-dia. E acompanha aí comigo a frase número 2. Hoje são 13 de março. O verbo ser ficou no plural porque 13 é um numeral maior que 1. Porém, eu também posso falar, hoje é 13 de março, que aí eu estaria concordando com a palavra que não tá aí, dia. Eu posso falar, hoje é dia 13 de março, tá? E aí você escolhe o que é melhor para você. E agora, quando eu tenho aqueles nomes que tem o pronome ser, por exemplo, eu falo vendem-se casas ou vende-se casas, aluga-se ou alugam-se. Como que vai ficar isso? Acompanha comigo. Então, essa partículazinha aí, ser, ela sempre vai concordar com o sujeito. Na frase número 1, vendem-se casas. O que é vendido? Casas. Então, como casas está no plural, o verbo vai para o plural. Por isso que eu falo vendem-se casas e não vende-se casas, tá? A número 2, aluga-se apartamento. O que é alugado? Apartamento. Com apartamento tá no singular, o verbo vai para o singular, tá bom? E aí do lado vocês estão vendo verbos de ligação. Como que vai ficar? Está escrito assim, precisa-se de pedreiros. Por que que eu não escrevi precisam-se de pedreiros, sendo que pedreiros está no plural? Porque nessa frase aí não tem sujeito. Eu não sei quem está precisando de pedreiros. Então, como não tem sujeito, o verbo fica no singular. Mesma coisa com de baixo. Contrata-se lojistas. Quem está contratando os lojistas? E para terminar, eu peguei um exercício da internet sobre concordância verbal. Então, eu vou colocar aí, você pausa o vídeo e tenta descobrir a resposta certa. Bom, pessoal, então a resposta errada é a letra C. Por quê? Tá assim, ó, faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Então, faz a pergunta para o verbo. O que faltam aos países subdesenvolvidos? Faltam uma legislação. Então, o sujeito é uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Como o sujeito está no singular, que é uma legislação, o verbo teria que ir para o singular. E aí, no caso, o verbo está no plural. Por isso que essa frase está errada. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.